Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje nós vamos falar sobre minhas 12 leituras do mês de janeiro. Janeiro foi um mês super tranquilo pra mim em relação a leituras, porque eu fiquei muito tempo em casa, então deu pra ler bastante. Foram 12 livros muito bons e eu tava louca pra vir comentar com vocês. E bem, pessoal, lembrando, que se vocês gostarem de algum desses livros que eu vou mostrar agora, meu link de compras da Amazon tá aqui embaixo. Por favor, comprem por ele, que vocês me ajudam com uma pequena comissão, ok? Eu acabo investindo esse dinheiro que eu recebo por lá no canal. Agora chega de enrolação e bora falar dos livros. A minha primeira leitura de janeiro foi O Café na Praia, da Lucy Diamond, que é daquele selo dos romances de hoje, da editora Arqueiro, que eu estou amando. E aqui a gente vai ter a história da Evie. A Evie sempre foi considerada a mais errada pela família. Ela sempre foi a que mais se jogou de cara em tudo que acreditava, em tudo que sonhava. Então, assim, a família que é muito certinha a ver como uma pessoa desmiolada. E ela acaba perdendo a tia favorita dela, que foi a que sempre acreditou nela, que sempre acreditou nos sonhos dela. E essa tia acaba deixando um café na praia pra ela. E assim, todo mundo fica insistindo pra que ela venda esse café e ela não quer, porque a tia amava muito aquele lugar e ela quer honrar a memória da tia, pelo menos tentar. E ela vai viver na praia e cuidar desse café. Ela acabou de perder um relacionamento ali que não tava tão legal e ela não sabe direito o que ela quer da vida, os planos que ela quer seguir, mas ela vai pra esse café pra tentar se encontrar. E esse aqui é um livro, gente, que ele é sobre sororidade, sobre encontrar o seu lugar no mundo, encontrar a sua vocação, descobrir pra que veio, sobre se reencontrar, sobre encontrar aquela essência que você perdeu ao longo do caminho por causa da rotina. E aqui também você vai vendo muito do poder de uma comunidade unida, da força das mulheres unidas também, sabe? Tem romance, mas não é o foco principal. O foco principal, como eu já disse, é a descoberta da Evie, do que ela quer, de quem ela quer se tornar e do que ela já foi, o que ela precisa resgatar da antiga Evie, sabe? Foi um livro que eu amei muito, eu terminei o livro com vontade de abraçar cada um desses personagens, tanto a principal, que é maravilhosa, quanto os secundários, que são igualmente incríveis, entendeu? Então recomendo muito esse livro, amei demais. E a segunda leitura do mês foi Um Lugar Bem Longe Daqui, da Delia Owens, que tá na minha meta, de 10 livros que viraram 12 pra 2020, vou deixar aqui nos cards se você não viu esse vídeo ainda. E aqui a gente vai conhecer a história da Kia, que é marcada pelo abandono. Primeiro a mãe vai embora, depois os irmãos. O pai, que era extremamente abusivo, fica com ela por um tempo. Ele era agressivo, ele era alcoólatra e ele não sabia demonstrar carinho. E ela acaba ficando sozinha depois no pântano em que eles viviam. Salvo raras exceções, tem uma comunidade próxima ao pântano em que a Kia vive, que é extremamente preconceituosa. Eles não aceitam o diferente, eles têm medo do diferente e por isso eles têm um preconceito muito grande. Então eles tratam a Kia como a garota do pântano, eles sabem que é uma menina que tá vivendo sozinha ali, mas todo mundo fica meio arredio, todo mundo se afasta porque ninguém quer se envolver o suficiente. E a gente vai acompanhar o crescimento da Kia em meio à natureza, em meio ao pântano, aprendendo a se virar, aprendendo a sobreviver ali mesmo e se tornando a mulher que ela vai ser, porque a gente vai acompanhar anos da vida dessa garota. E assim, gente, é uma personagem que ela, por si só, é o ponto alto desse livro, é uma personagem incrível e que ganha o coração do leitor, sabe? É fantástico. E é uma história muito tocante, muito bonita e que tem um final extremamente surpreendente e que é impossível você terminar sem guardar aqui no coração, sabe? Então eu gostei muito da leitura e recomendo demais. E a minha terceira leitura do mês é um livro que eu estava um pouco receosa de ler porque o hype em cima dele estava tão grande, mas tão grande, que eu fiquei com medo de me decepcionar. Mas eu acabei me apaixonando por ele. Eu tô falando dos 7 Maridos de Evelyn Hugo. Aqui a gente vai conhecer a história da Evelyn. Ela é uma atriz queridinha de Hollywood. Ela já tá ali quase nos seus 80 anos. E depois de um tempo ela se tornou uma mulher incrivelmente reclusa. E agora finalmente ela vai fazer um bazar dos seus vestidos marcantes ali, dos tapetes vermelhos. E ela acaba procurando uma repórter, a Monique Grange, pra poder fazer uma reportagem sobre ela. Todo mundo estranha porque a Monique, ela não é uma repórter famosa, na verdade ela é uma repórter meio que júnior, assim, porque ela tá começando agora na profissão e não fez nada de tão relevante ainda. Todo mundo estranha, mas a Monique vai se encontrar com a Evelyn porque é a chance da carreira dela. Chegando lá, a Evelyn fala com ela que na verdade não quer falar nada de bazar, que ela quer contar suas memórias sobre os seus 7 casamentos e sobre toda a sua vida em Hollywood. A Monique fica, assim, surpresa, claro, porque ela não esperava que essa mulher fosse querer contar tudo aquilo pra ela, ainda mais porquê pra ela, sabe? E as duas vão acabar convivendo ali, ela vai acabar escutando a história dos 7 casamentos de Evelyn Hugo e tudo pelo que ela passou na vida.
E a gente vai descobrindo, assim, uma personagem incrível, gente. A personagem, ela é aquele tipo que você ama e odeia e que desperta diversos sentimentos em você, às vezes no mesmo capítulo, e que te envolve muito, sabe? A Evelyn é uma personagem muito complexa, muito humana, cheia de facetas, e quando você espera que ela não tem mais nada pra mostrar, ela tem, sabe? É fantástico. É uma das melhores personagens que eu já vi, assim, na literatura. E além disso, a gente ainda tem a Monique, que é uma mulher que ela tá bem perdida, ela acabou de se divorciar, e ela não sabe ao certo o que ela quer da vida, e essa experiência com a Evelyn vai mostrar muito isso pra ela, aprender a escutar a sua própria voz, aprender a se impor, porque ela é muito passiva em algumas situações, e o motivo da Evelyn ter escolhido ela também é bem surpreendente e deixa o leitor de queixo caído. Então, é uma leitura fantástica que eu recomendo muito. Depois que passou da página 60, eu não conseguia mais largar o livro. E eu fiz uma resenha com mais detalhes sobre esse livro aqui lá no blog. Então todas as resenhas do blog vão estar aqui na caixa de informações também. Recomendo demais, amei muito e já quero ler outros livros dessa autora porque ela é fantástica. A terceira leitura do mês foi A Memória do Mar, que é um livro extremamente curtinho. Mas, gente, se vocês soubessem a quantidade de sentimentos que a gente consegue sentir nessas poucas páginas, a angústia, a tristeza, a revolta e várias outras coisas, vocês não têm noção, assim. Foi um livro que me tocou muito, apesar de ser tão curtinho. Aqui eu não vou falar muito porque, né, mas basicamente é um pai contando pro filho como era a vida na Síria antes da guerra e a esperança dele de cruzarem o mar e terem uma nova vida. E o Khaled Hossein criou essa história baseado no Alan, né, que é aquele menininho refugiado que foi encontrado morto em uma praia, que foi uma imagem que marcou muito a sociedade, que marcou muito todos nós. E ele criou essa história baseada, então, nessa, como se fosse a esperança dos refugiados de uma vida melhor antes de cruzar o oceano, e a gente sabe, né, o desfecho dessa história desse pai com esse menino. E é tudo que eu falei, né, gente? É triste, é revoltante e dói o coração, assim, sabe? Mas é uma leitura extremamente necessária. É um livro bem bonito por dentro, ele tem pouco texto, ele tem mais ilustrações, mas o pouco texto que tem é muito forte. E eu recomendo muito, muito mesmo. Depois eu queria uma leitura mais leve, daquelas que a gente lê pra passar o tempo mesmo, e eu tava sentindo falta de romance de época. Então eu resolvi ler A Dama Mais Apaixonada, que é da Julia Quinn, Eloisa James e Connie Brockway. Esse aqui é o segundo volume da duologia, eu acho que o primeiro é A Dama Mais Desejada. E aqui a gente vai ter o Taran, que é um proprietário de terras escocês, que tem 2 sobrinhos que vão ser seus herdeiros, e esses sobrinhos não vêm meios de se casar, entendeu? Eles não se casam de jeito nenhum e aquilo tá deixando ele desesperado. Inclusive um deles era noivo, mas acabou rompendo o noivado porque a noiva foi encontrada aos beijos com um professor de dança. Então, assim, ele tá revoltado que esses sobrinhos não conseguem arranjar esposas. Ele resolve, então, fazer o quê? Sequestrar 3 garotas para que os sobrinhos possam escolher e se casar. Totalmente normal, só que não. E essas moças têm que ter dinheiro para poder prover a propriedade deles. Só que acontece que, na hora de sequestrar essas 3 moças, ele realmente sequestra as 3, mas ele acaba sequestrando uma 4ª que não é nobre, que não tem dinheiro, e um duque. Pois é, vira uma confusão danada, gente. E a gente vai ter aqui, então, 3 romances se desenrolando, né, cada um contado por uma autora. Só o primeiro capítulo e o segundo, eu acho, e o último, que são escritos pelas 3 simultaneamente. E assim, nenhum dos casais são muito construídos, a gente não tem grandes histórias aqui, mas assim, é aquele livro que você põe a mão na testa e fala que vergonha alheia, sabe? Que você dá boas risadas, que você se diverte, e é uma leitura muito leve. Então, se você procura um romance de época despretensioso, só pra passar o tempo e pra se divertir mesmo, sem se preocupar com construção de personagem, com romance arrebatador, esse aqui é um bom livro. Tirando isso, talvez não seja uma ótima pedida, mas assim, foi bom pra mim passar o tempo, então acabei gostando. E logo depois eu li Maus, do Art Spiegelman, que é um quadrinho da Companhia das Letras, que assim, gente, estou me aventurando mais em HQs esse ano. E aqui a gente vai ter a história de um filho, que vai contar a história do pai através de quadrinhos, né? Um pai que viveu na Segunda Guerra Mundial, que passou por campos de concentração, que passou por todos os horrores da Segunda Guerra. Então, assim, é um livro muito forte, muito pesado, e assim, ver a forma como o pai do Art e como a família toda foi vivendo na Segunda Guerra, e depois como eles foram sobrevivendo e como eles foram lutando pela vida, e todas as coisas tristes que aconteceram com eles e com várias outras pessoas,
e de uma forma assim tão crua e tão honesta e tão direta, através das palavras de alguém que realmente viveu aquilo. É muito pesado, mas assim, é uma leitura muito necessária. E você vai vendo assim tudo quem ele era, tudo que ele passou e quem ele se tornou após a guerra, sabe? As manias que o pai dele contraiu, entre aspas, né? Porque eu acho que não seria essa palavra. A forma, o ser humano que ele se tornou pós-guerra, sabe? E que mesmo vivendo tudo que ele viveu, algumas coisas são tão falhas no ser humano que ele ainda carrega alguns tipos de preconceito que ele não devia carregar depois de tudo que ele viu, sabe? Então, é uma leitura muito forte, muito necessária, que eu recomendo demais, gente. Se vocês não têm costume de ler HQ, essa aqui é uma excelente pedida pra começar, principalmente se vocês gostam de histórias de guerra, histórias reais, então, mais fortes ainda, né? Então, recomendo muito. Aí, logo depois, eu li 100, O que Aprendemos na Vida, do Reiki Faller e Valério Vilardi, acho que é assim. É um livro todo ilustrado, ele tem poucas frases, ó. E ele vai mostrar 100 coisas que aprendemos ao longo da vida, ou que desaprendemos também, né, porque tem situações que são exatamente isso. E é um livro lindo, um livro poético, um livro que vai trazer muito de quem nós somos, de quem vamos nos tornar e de quem podemos trabalhar para ser, sabe? E foi um livro que eu amei muito. Eu queria ter comprado antes, mas ele estava um pouco caro, então eu acabei esperando abaixar o preço. E não me arrependo, gente, sério, porque foi assim, fiquei apaixonada, já dei pra minha mãe ler, ela amou também. E recomendo pra todos vocês, sério. É muito lindo e vale super a pena. Principalmente por todos os aprendizados e por todas as coisas que a gente vê através desse livro, com tanta delicadeza, sabe? Então eu amei muito. Aí logo depois eu li pro Clube do Livro Um Caminho para a Liberdade, da Jojo Moyes, que tem um vlog de leitura só sobre ele aqui no canal. Então eu não vou ficar falando sobre ele, se vocês quiserem saber, vai lá assistir, tá aqui nos cards. Mas já adianto que foi um livro que eu amei e que me tocou muito e que vai trazer muito da importância da leitura para a vida das pessoas, sobre como a leitura pode mudar a vida das pessoas e toda uma sociedade. Então, vai lá conferir meu vlog, mas já adianto que eu amei muito a leitura. E aí, eu pedi ajuda pra vocês pra escolher uma leitura, e vocês escolheram pra mim Sr. Daniels, da Brittany C. Cherry, lá no Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, me segue lá também. Meu Instagram tá aqui no box de informações, entendeu? Tem sempre conteúdo por lá. Não deixem de seguir. Enfim, e vocês escolheram e eu comecei a ler e não consegui parar. E li o livro todo em um dia porque é muito linda essa história. E aqui a gente vai ter a história da Ashlyn. A Ashlyn, ela perde a irmã gêmea. As duas eram muito ligadas e a irmã acaba falecendo. E a mãe acaba mandando ela pra morar com um pai que ela não tem contato absolutamente nenhum, porque ele nunca teve muito interesse na vida das filhas. E aquilo pra ela é um choque. Por que a mãe não quis ficar com ela? Por que a mãe mandou ela viver com um pai que nunca deu muita atenção pra ela? E chegando lá, ela descobre que o pai tem uma nova família, que ele é amado, extremamente amado pelos filhos dessa nova família, e aquilo dói muito nela, sabe? Porque ele nunca se importou muito com ela e com a irmã. E ela vivendo ali com o pai, tentando se adaptar, ela acaba conhecendo um rapaz que se chama Daniel, que tem uma banda onde as letras das músicas são inspiradas nas obras do Shakespeare. Achei isso incrível. E ela vai, né, começar ali a ter um relacionamento com esse rapaz, só que ela vai ter uma surpresa em relação a ele que vai acabar minando ali o relacionamento deles, vai acabar tornando uma coisa meio proibida. E aqui a gente vai ter muitas temáticas que vão ser tratadas, que é o luto, a perda e relações familiares e uso de droga e a não aceitação pela família, extremismo religioso e homossexualidade, a descoberta de quem se é e de como se assumir, sabe? Então tem muitas coisas. E é um livro muito tocante, assim, sabe? Os personagens são muito bem construídos, a história é poética, a história é muito bonita. E outro ponto que eu amei muito nessa história é que a irmã, a Gabi, a irmã da Ashlyn, que faleceu, ela deixa várias cartas pra irmã para que ela possa abrir através de novas experiências que ela vai vivendo, porque assim, ela teve uma forma, né, de incentivar a irmã a continuar vivendo coisas novas mesmo sem ela. E ai, gente, chorei nesse livro, eu amei, fiquei emocionada e agradeço muito vocês terem escolhido ele pra mim, porque eu não entendo porque ele estava parado na estante, porque ele é fantástico. Recomendo. E aí, gente, fui ler O Chá do Amor, da Jennifer Donnelly, que é um romance de época esgotado do selo Essência, que não sei porque está esgotado, e que é um calhamaço.
e que eu me apaixonei. Assim, entrou no meu top 5 de romances de época favoritos da vida, pra vocês terem noção do quanto eu amei esse livro. Então, por favor, Editora Planeta, vamos publicar esse livro de novo, gente, nem que seja por e-book, sabe? Ele merece porque ele é fantástico. Ele vai se passar em Londres e Nova York no século XIX, ele vai contar a história da Fiona. A Fiona, ela é uma moça que tem o sonho de abrir uma loja, uma casa de chá. E ela e o Joey, que era o namorado dela na época, eles sonham muito com isso e eles estão batalhando para aquilo. Só que coisas vão acontecendo na vida dos dois que vai fazer com que eles se afastem, com que suas vidas tomem rumos diferentes, sabe? E a Fiona, gente, ela vai passar por tanta coisa e ela vai sofrer tanto, coitada, ela vai perder pessoas que ela ama. E ela vai ter que aprender a se reconstruir, ela vai ter que aprender a ser forte para poder sobreviver e cuidar do irmão mais novo. E aí que ela vai parar em Nova York, né? E vai mostrando todo esse percurso dela. E assim, é um romance de época que ele tem romance, obviamente, ele tem drama, ele tem uma personagem forte, marcante, ele não se passa em salões de baile, na verdade, ela é uma moça que ela não tem posses, então assim, é uma outra perspectiva social, é a perspectiva dos trabalhadores, de como eles sofrem e de como a vida deles é difícil. E além de tudo que eu já falei, ainda tem o Jack Stripador que tá cometendo seus crimes ali, então tem mais esse mistério de quem é o Jack, o porquê dele tá cometendo esses crimes, o que está acontecendo. E vai ter uma personagem muito querida que vai ser uma vítima desse Jack Stripador, então assim, eu não vou conseguir explicar direito, porque esse livro ele tem tanta coisa, mas tanta coisa, que cada virar de página era uma surpresa nova, sabe? Tem personagens incríveis que vão surgindo ao longo da trama. E a gente vai conhecer muito da história da Fiona, que vai, né, passar anos ali acompanhando essa personagem. E aquele tipo de romance que você tem vontade de abraçar o livro no final, de tanta coisa boa que ele trouxe, de tanto aprendizado e de... Ai, gente, sério. Ele tem seus clichês, sim, mas ele tem vários diferenciais. E a escrita e a construção dos personagens, pra mim, é o maior diferencial de todos. E terminei esse livro apaixonada, querendo que todo mundo lesse. Sério, amei muito e valeu cada um dos 30 reais, né, que eu paguei nesse livro usado e já meio acabadinho no sebo. E a minha penúltima leitura do mês foi Misery, de Stephen King, ou Louca Obsessão, como foi traduzido. E foi uma leitura coletiva que a Glaucia, do Alegria Literária, organizou. E, gente, foi fantástico ler esse livro, sério. Se tornou um dos meus favoritos do King e fiquei apaixonada pelo livro. Apesar de que eu acho que é meio estranho falar isso. Enfim. Aqui a gente vai conhecer a história do Paul. O Paul, ele tem uma série de uma personagem que se chama Misery, que é muito famosa, que rendeu muito dinheiro pra ele, mas ele já não se sente mais confortável escrevendo aquilo, é como se ele nunca saísse do lugar como profissional, e ele quer tentar coisas novas. Então o que ele faz? Resolve matar a personagem, porque acabou, ninguém vai pedir livro novo, né? Só que ele sofre um acidente de carro e ele é resgatado por quem? Por sua fã número 1, que é a Annie, que é uma enfermeira afastada, que é extremamente louca, psicopata, e que é a fã número 1 da série Misery. E ele tá ali, ela tá cuidando dele, e o último livro sai, e ela vai comprar este livro, e adivinhem só, ela descobre que a personagem dela favorita morreu. Então o que ela faz? Ela começa a torturar o Paul para descrever um novo livro de Misery, que vai ser o melhor livro da vida dele, e assim reviver a personagem dela, e ela tem mais uma experiência com essa personagem. Só que assim, gente, esse livro é tão angustiante, mas é tão angustiante que, sério, ele é um terror psicológico, então você vai vendo ali tudo que o Paul tá passando, as torturas, a angústia, o medo, o sofrimento e tudo que ele tá passando na mão da Annie. Você vai sentindo o que o personagem tá sentindo. Tinha horas assim que eu tinha que fechar o livro e parar, e tinha cenas que dava asco e que assim, sério, são dois personagens extremamente bem construídos. E essa história do King, ela envolve do início ao fim, e eu gostei até do final, porque eu tenho um sério problema com os finais do King, mas esse aqui foi fantástico, sensacional, entrou pro meu top 5 do King. E assim, gente, tô me tornando uma trevosa, entendeu? Eu tô gostando de ler Stephen King, vocês vão ter que me aguentar com isso aí, porque eu já comprei vários outros. Enfim, recomendo muito, gostei muito do livro. Foi um livro, assim, que entrou pra lista de favoritos. Gostei muito do filme também. O filme faz algumas modificações, mas é sensacional também. A atriz que fez a Annie ganhou um Oscar, pra vocês terem noção da capacidade dela de atuação nesse filme. E recomendo demais, tanto o livro quanto o filme. De verdade, amei essa leitura.
E aí, pra finalizar o mês, eu resolvi matar a saudade dos romances de banca. Eu tinha esse aqui, que ele é bem velhinho, mas que eu comprei num sebo, por acho que R$2. E eu tava com muita saudade e realmente queria ler. Só que assim, não foi lá uma das melhores experiências. Primeiro, porque ele é um livro de uma série, e eu não sabia disso e não tem nada indicando. Então, assim, não tinha realmente como saber. Então, assim, tem coisas entre os personagens que já aconteceram em livros anteriores que não me remetia a nada. E aqui a gente vai ter a história do Neville e da Priscila, que a Priscila é uma viúva, o Neville era amigo do marido dela, e eles têm ali um envolvimento, eles se gostam, mas eles não estão juntos, e eles vão para um evento de um lorde que vai comemorar seu aniversário, e chegando lá, eles começam a perceber que assassinatos estão ocorrendo, e que se eles não correrem quanto tempo para descobrir quem está cometendo esses crimes, eles vão ser os próximos. Então, na verdade, ele é mais um mistériozinho, um suspense do que um romance em si, porque o romance fica muito em segundo plano. E de início já dá pra você saber quem que é o assassino, é muito previsível, mas é gostoso de acompanhar, é uma leitura rápida, de fazer em um dia, ele é muito curtinho, tem umas 100 páginas só. E foi uma experiência bacana, apesar de não ter sido um livro lá muito bom. E bem, pessoal, esses foram todos os livros que eu li no mês de janeiro. Eu espero que vocês tenham gostado de conferir. Me contem aí embaixo se vocês já leram algum, se tem vontade de ler algum. Vamos conversar, ok? Eu vou ficando por aqui, mas deixo aqui do lado mais 2 vídeos que talvez vocês gostem, então vale a pena dar aquela conferida. As outras redes sociais do Entre Livros e Personagens estão aí embaixo, vale a pena visitar. Tem conteúdo em todas elas, seja no blog, aqui no canal ou no Instagram. Então acompanhem todas, ok? Pra ficarem sempre por dentro. E é isso. Beijos e até o próximo vídeo.